Agora que as tarifas ficaram um pouco mais definitivas desde a implementação do dia 1º de agosto, os Estados Unidos acabaram ganhando com essa situação ou saíram perdendo? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, apesar de que isso é bastante relativo, dependendo da sua definição, meu objetivo aqui é tirar as emoções de lado e tentar entender os fatos, né? Principalmente quando a gente tem as duas narrativas. De um lado, para quem detesta, e, por outro lado, para quem acha que essa é a forma correta de você tentar reequilibrar as coisas. Então, primeiramente, a gente precisa olhar o impacto da inflação. Só que os números como CPI são bastante complicados, né? Eles são, inclusive, com efeito retardado. Eu gosto de ver o Trueflation, que ele mede a cada dia milhões de produtos e serviços ao mesmo tempo para dar ali uma boa média para a gente ver o impacto das coisas. E o mais interessante é que nós estamos ali em volta dos famosos 2%, apesar de ser bem arbitrário, que o Fed tanto fala, né? Talvez o Fed poderia usar um pouquinho mais do Trueflation para ver a realidade. Se você quiser realmente fazer aí uma argumentação, você pode ver que desde o início do ano a inflação, na verdade, caiu, né? Apesar de que ela caiu bastante, e aí agora desde maio ela já está numa subida novamente. E se você observar desde o primeiro dia onde as tarifas de fato entraram, né, mundialmente, ali aqueles 10%, você estava ali com 1,67 e ela vem subindo agora para 2,12 e já teve uma redução de novo. Então assim, é meio que inconclusivo, talvez realmente precise de mais tempo para ver as tarifas que criam um aumento que acontece uma vez só, etc. Será que isso vai se refletir em mais aumentos? Será que é uma vez e acabou? Então vai ser bem interessante a gente ver o que vai acontecer. Então, outra coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo para entender não somente como que o que você vê nos jornais, mas principalmente como ler da melhor forma possível, entendendo a real mecânica monetária sem cair nessas narrativas, eu tenho aqui uma série de podcasts gratuitos com os textos, todos os gráficos que eu uso para que você possa ver. Isso aqui é totalmente gratuito e também para membros você pode acompanhar o meu próprio portfólio. Às vezes você se pergunta, né, para que eu quero saber de macroeconomia se eu não posso ajustar e estar do lado correto do risco. E aí tudo isso está no link da descrição abaixo aqui no meu Substack. Então, continuando, o que eu queria falar principalmente agora é sobre esses gráficos que foram compartilhados pelo Brent Johnson. Vou colocar um pouquinho maior para você poder ver. No último capítulo que ele fez do podcast dele, que eu acho que é bem interessante, ele reuniu dados que eu acho que vão fazer você pensar um pouquinho. Isso independe, isso não importa muito se eu sou a favor ou contra as tarifas. Claro, elas vão causar uma série de turbulências nos mercados e mais fricção. Isso é uma realidade. O mundo está cada vez mais desglobalizado e menos cooperativo e a gente tem que viver com isso. Mas a gente também tem que ser bastante frio para que aquelas coisas que a gente não gostaria que acontecessem não ofusquem totalmente o nosso julgamento na hora de escolher investimentos. Então esse primeiro gráfico fala da diferença que nós tínhamos antes, como é que era o mundo antes, né, das tarifas, antes de 2025, quando mudou para a administração do Trump. Então, os Estados Unidos já tinham uma tarifa, em média, em relação ao resto do mundo, de 1,5%. Só que o mundo tinha mais do que o dobro, uma média aí de 4% em relação a todos os produtos americanos. Então, se você é um americano, talvez você fale, olha, você pode fazer aqui o argumento de que a gente está tentando reequilibrar algo que estava desequilibrado, e os Estados Unidos estavam enviando esses dólares porque estavam importando tudo do resto do mundo, enquanto todo mundo podia colocar suas tarifas em cima dos americanos, e agora é a nossa vez, né? Então é uma das formas de você poder observar isso. E aí, chegou no dia do Liberation Day e ele colocou uma tarifa básica de 10% em cima de todo mundo, só que aí países específicos começaram a ter tarifas maiores. Você teve a guerra que continua até agora, né, com a China, postergando bastante, só que a União Europeia ali com a média de 20, o Japão com 25, Coreia do Sul com 25, Índia, etc. Vietnã, por exemplo, foi bem puxado, inclusive o Brasil aqui com 50, mas tem uma série de exceções, e a Suíça também, né, com 39%, que eu já fiz um capítulo sobre isso, e aí a seleção específica de alguns países para ter uma tarifa maior. Só que aí vem aquela grande questão, você pode fazer o argumento de que não, os americanos, isso é um tiro no pé dos americanos, porque são os
os consumidores americanos que estão pagando por essas tarifas, e eu vou concordar com você. Isso de fato funciona dessa forma, né? Uma tarifa ela é paga por aquele que consome, só que aí dependendo de como que aquele produto está sendo comercializado, você pode ter uma estratégia um pouco diferente dessa absorção. Alguns produtos você passa isso direto para o consumidor e é ele que paga. Agora, tem outros produtos que são mais críticos, como aqui nesse exemplo, a média do preço dos carros japoneses que são exportados para os Estados Unidos, né, porque muitas das fábricas das montadoras japonesas já estão aqui nos Estados Unidos, mas você tem aqueles modelos que são importados de lá. E aí, aqui, como eles se viram bastante apertados, isso faz parte é extremamente importante, né? O americano ama carro japonês. Você teve aqui uma absorção da parte das fabricantes japonesas. Então, houve uma queda do preço dos carros japoneses após a implementação das tarifas, justamente para compensá-las. E aí, você tem que fazer aquele cálculo percentual, né? Se você tem uma tarifa ali você precisa de 12% de queda no preço para compensar 16% numa tarifa, por exemplo, né? Você tem que fazer aqueles percentuais para tentar manter o consumidor de pé. Lembrando, os Estados Unidos estão passando por um consumo cada vez menor de carros. Então, nesse caso, você teve ali uma coisa bastante sensível. Então, aqui você não pode dizer que são os americanos que estão pagando. Eles podem até estar pagando fisicamente, só que para eles o valor fica mais ou menos a mesma coisa e você não vê uma mudança significativa. Outra coisa que é interessante você ver aqui é a mudança das tarifas em relação à União Europeia. Então você teve toda aquela coisa, não, isso também é um tiro no pé em cima dos Estados Unidos. Então se você parar para ver a comparação aqui entre 2024 e 2025, depois desse acordo que já se teve entre os dois, é difícil você argumentar que o objetivo do Trump de implementar essas tarifas na União Europeia foram, entre aspas, bem-sucedidas no ponto de vista dele, né? Então, antes, em 2024, você tinha praticamente quase zero de impostos, né? de tarifas em cima desses, na maioria dos produtos, e você tinha ali zero em relação a aço ou alumínio. E agora dá uma olhada em 2025, nesse rosa, né? 15% na maioria dos produtos e 50% em aço ou alumínio. E acabou que ficou mais ou menos dessa forma. Então, as tarifas foram de fato implementadas, né? Para aqueles que ficam falando em relação a taco, né? E dá a impressão, né? Trump always chickens out. E nesse caso, de fato, não aconteceu. E também você tem aquelas brigas homéricas, né, que houve com o Canadá, onde o primeiro-ministro Mark Carney falou, né, the old relationship with the US is over, ou seja, agora o relacionamento que nós temos com os Estados Unidos acabou, e você vê uma retórica bem diferente de antes da eleição e depois das eleições, a ponto deles começarem a renegociar e darem para trás. No que eles queriam implementar. Então, novamente, se você olhar friamente para os números, comparando aqui no Canadá, você tinha simplesmente uma tarifa extremamente baixa, menos de 5%, e 2025, literalmente 35%. E aí a parte de energia, que é uma parte um pouco mais crítica, apesar de tudo, né, tinha uma tarifa bem baixa, com menos de 2%, e agora em 2025, literalmente 10% em cima disso. Então, um mínimo global de 10% está sendo aplicado para basicamente todo mundo. E o Canadá também não escapou disso. E aí, você pode falar, claro, Renault, mas isso é uma bobagem, porque os Estados Unidos vão acabar sofrendo. Você tem tarifas de tudo quanto é país e os americanos têm que pagar por todos eles. Isso tem um impacto no PIB. E eu concordo com você, isso de fato tem um impacto sim no PIB. Só que, como o próprio Brent Johnson já fala, esse é um jogo relativo, não importa. Todos os países são afetados, inclusive aqueles que adorariam poder vender mais produtos ou continuar se mantendo. Porque lembrando, não é que o mundo estava lindo, maravilhoso antes da implementação das tarifas. Ele já vinha num processo de arrefecimento. Só que ao implementar essas tarifas, você causa mais um tipo de obstáculo
que cria mais fricção no comércio exterior. Então aqui você tem um comparativo em relação ao impacto, né, de um aumento de 10% numa tarifa em todas as importações de não commodities, né, tanto para e dos Estados Unidos num terceiro ano, digamos assim. E aqui você percebe que os Estados Unidos são impactados. Isso afeta o PIB dos Estados Unidos e cria uma certa fricção. Só que a questão é quem aguenta mais porrada. Então esse é o pensamento do Trump. Você não precisa concordar, você não precisa gostar, isso pouco importa. O que interessa é que de fato está acontecendo e esse é um jogo relativo. Por isso que você acaba vendo muitos dos líderes ao redor do mundo sentados ali com o Trump na Casa Branca, porque mesmo que você ache que ele seja o laranjão, doidão, etc., ele sabe das armas que ele tem e ele tem a capacidade de fazer muitas das negociações acontecerem da forma que ele quer e que ele acredita, e isso é uma realidade, independente de gostarmos ou não. Eu já sei que vai ter uma chuva de comentários criticando o Trump, isso tá na moda, né? Uma coisa que se faz muito, isso é normal, mas a gente precisa ver a realidade como investidor, que isso é uma coisa que veio para ficar. E mesmo que não gostemos, ou mesmo que achemos que isso seja uma coisa totalmente anti-globalização, é exatamente o processo que nós estamos vivendo agora. Então, como investidor, acho que o mais importante para você pegar desse vídeo é que você precisa ter uma análise fria em relação a isso, e é muito melhor você simplesmente aceitar a realidade e poder trabalhar os seus investimentos para adaptá-los em relação a todas essas fricções que vão vir a partir de agora, do que simplesmente ficar triste com isso ou revoltado, né, como se a gente pudesse mudar alguma coisa.